Fala, meus queridos! Vamos para mais um vídeo, mais uma videoaula aqui. Hoje eu vou falar sobre os conceitos básicos que a gente acaba estudando em geografia. Praticamente tudo que a gente acaba estudando em sala de aula tem uma relação com esses conceitos. Basicamente, só para relembrar, a geografia ela estuda os fenômenos que se manifestam no espaço geográfico, ou seja, o espaço geográfico é o objeto de estudo da geografia, tá? E dentro do espaço geográfico a gente estuda o quê? Bom, a gente estuda o relevo, a indústria, os sistemas políticos, as questões demográficas, a questão da vegetação, o clima, ou seja, o espaço geográfico basicamente é o resultado da ação do homem sobre a natureza. Então é a somatória do natural com o humanizado, aquilo que é feito pelo ser humano. Tá? Esse espaço ele vai se diferenciar, digamos assim, do espaço natural, porque basicamente o espaço natural ele não sofreu alteração humana, já o espaço geográfico nós vamos ter a ação humana sobre o meio. Né? Portanto, então o espaço geográfico ele é basicamente um conjunto indissociável, tá? De sistemas, de objetos, de redes, de técnicas, tudo que o ser humano produz a partir da natureza e que é resultado da ação humana sobre a natureza faz parte do espaço geográfico. Bom, como vocês sabem, lá nos primórdios da humanidade, o ser humano ele vivia no seu habitat natural, no seu meio natural, e basicamente ele dependia da natureza para poder sobreviver. Né? Então dá para a gente dizer que aqui a gente está passando por um período de determinismo geográfico, onde o homem é resultado do meio em que ele vive. Tá? Com a evolução das técnicas, a chegada das revoluções industriais, várias inovações vão surgindo, e essas inovações elas vão impulsionar modificações no meio em que o ser humano vive. Ele sai de um período em que ele é determinado pela natureza, a gente chama isso de determinismo geográfico, e aí ele passa por um processo onde ele vai adentrar a um período que nós chamamos de possibilismo geográfico. Tá? Então, a partir do possibilismo, o ser humano não é mais determinado pelo meio, mas sim ele é o resultado daquilo que ele produz em cima do próprio meio onde ele vive. Então, ele consegue transformar a natureza a partir da sua própria concepção, da sua própria vontade, principalmente da sua necessidade. Basicamente, para compreender o espaço geográfico, nós temos 4 conceitos. E o primeiro conceito que eu trago para vocês é o conceito de paisagem, que é basicamente tudo aquilo que a gente consegue perceber no espaço geográfico a partir dos nossos sentidos. Segundo Milton Santos, um geógrafo brasileiro, a paisagem ela é dotada de cores, formas, odores. Então, tudo aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos. Geralmente a gente fala de paisagem, a gente acaba lembrando, é um bosque, é uma praia, é um local bonito, isso é paisagem. Para a geografia não é aquilo apenas que está à nossa vista, mas sim tudo aquilo que está no nosso entorno, aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. Uma sala de aula pode ser uma paisagem, um ambiente externo à escola pode ser uma paisagem. Então não é só aquilo que está ao alcance da nossa vista, mas também a partir dos nossos outros sentidos. Basicamente, a paisagem é o resultado da combinação dinâmica entre os elementos naturais e antrópicos, elementos da natureza e aqueles criados pelo ser humano em uma dialética única, digamos assim, ou seja, ele produz um conjunto indissociável que é o registro da evolução do próprio ser humano, ou seja, do próprio ser humano dentro de uma sociedade construída. Então, paisagem nada mais é do que tudo aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber, e como o próprio Milton Santos fala, basicamente ela é dotada de formas, cores, odores, né? Ela passa diferentes sensações para nós. A paisagem ela pode ser definida como paisagem natural ou como paisagem artificial, humanizada ou cultural. Paisagem natural é aquele ambiente que não foi modificado pela ação humana, como por exemplo o fundo dos oceanos ou uma ilha isolada que ainda não foi descoberta. Né? Uma paisagem humanizada, cultural, essa paisagem pode ser uma praça, pode ser um campo de futebol, um ambiente que foi alterado pela ação humana de acordo com a sua necessidade. Então, galera, esse basicamente foi o conceito de paisagem, espero que tenha ficado claro. E agora eu vou para outro conceito básico, que é o conceito de região. Região nada mais é do que uma porção do espaço. Quantas regiões o Brasil tem? Nós temos 5 regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O Instituto Brasileiro de Geografia classifica o nosso país
com 5 regiões. Mas por que dividir em regiões? Por que criamos o conceito de região? Basicamente, como eu falei lá no início, região é uma porção do espaço, né, que basicamente apresenta um todo homogêneo. O que eu quero dizer com isso? Apresenta características semelhantes. Então, por exemplo, a região sul do Brasil tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, apresenta lá uma vegetação de mata atlântica no litoral, a mata de araucárias aí pegando os 3 estados e um clima em sua maior extensão subtropical. Eu citei características homogêneas dentro de uma única área, o clima, a vegetação, muitas vezes o relevo, né? Então dá para a gente entender que a região é basicamente a superfície que predomina em uma mesma paisagem ou em um mesmo processo, por exemplo, né? Existem diferentes critérios para essa definição, né? Eu posso criar regiões geoeconômicas, eu posso criar regiões naturais, e para mim compreender os fenômenos da natureza fica mais fácil eu dividir então um determinado espaço, né, em regiões. Então você viu que a região ela é importante para a gente entender as características e como funciona uma determinada área, se a gente quiser, por exemplo, ver ela isolada de outros espaços, né? Agora eu vou para um outro conceito que é o conceito de lugar. O lugar basicamente é um espaço de vivência, ou seja, é o resultado de uma relação subjetiva entre o homem e o espaço. Tá, professor? Falou muito complicado, né? Não consegui entender. Basicamente, o lugar é aquele ambiente que nos traz proximidade, que nos traz vivência. Onde é o meu lugar? Pode ser o meu quarto, o meu lugar ali onde eu sento, na cadeira, na sala de aula para assistir às aulas. O meu lugar tem algo que é meu, né? Algo que é do meu cotidiano. Então é o resultado de uma relação subjetiva, que pode ser qualquer forma de relação, entre o homem e o espaço. E isso vai estabelecer, então, uma relação de identidade, uma relação de pertencimento, né? Pode ser o teu bairro, pode ser uma rua, pode ser uma cidade, né? Porque você estabelece uma relação sentimental com esse lugar, né? A tua casa, o teu bairro, o teu município, esse é o teu lugar, é o teu espaço de vivência, né? É o teu cotidiano, basicamente. Então, esse foi o conceito de lugar, o meu espaço de vivência. Agora eu vou falar sobre o nosso quarto conceito, que é o conceito de território. Território basicamente é uma determinada porção do espaço delimitada por relações de poder, né? O que significa isso, né? Um território pode ser um território de um país onde ele exerce a sua soberania, pode ser um território natural, como por exemplo a savana africana, o território do leão, né? Onde o leão vai exercer uma relação de poder, ou pode ser um território até mesmo que a gente pode mencionar no nosso dia a dia. Por exemplo, você vê na TV direto ali um grupo de traficantes, por exemplo, em uma determinada favela do Rio de Janeiro, eles estabelecem um local qual eles comandam. Esse local é dominado por esse grupo, então eles estabelecem uma relação de poder nesse local. Então é importante a gente entender que o território ele digamos assim, resultado de uma relação de poder, ou seja, de uma sobreposição de poder, e que o poder é fruto de uma relação, né, e não de uma posse. Não é que, por exemplo, o leão é dono daquele território. Não, ele estabelece uma relação de poder sobre aquele território. Então, o território ele consiste em uma área que é delimitada por fronteiras, né, onde um determinado grupo, né, por exemplo, um determinado animal durante um determinado período, sobre um determinado momento, exerce uma forma de poder legítimo ou não. Então pode ser o território que um determinado grupo populacional pede que se transforme em um país. A gente tem várias questões separatistas por aí, como a questão da Palestina, a questão da Catalunha, lá na Espanha. Então a gente tem relações de poder se estabelecendo sobre diferentes territórios. Então, guarde isso, né? O conceito de território basicamente é um espaço que é delimitado a partir, né, e por relações de poder. Não confunda poder com posse, mas sim como uma relação de dominação que pode ser temporária, ok? Então, galera, basicamente esses foram os 4 principais conceitos que a gente trabalha na geografia. A partir deles, a gente consegue entender o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. A paisagem, então,
é aquilo que os nossos sentidos conseguem perceber. O lugar é aquele ambiente que nos traz vivência, proximidade, afetividade. O território é um ambiente, uma determinada porção do espaço onde você tem relações de poder se desenvolvendo sobre esse espaço. E, obviamente, a gente fala também, né, do conceito de espaço geográfico, que pode ser ou não natural ou humanizado, mas sim ele é basicamente uma relação, ou seja, é o resultado da relação entre homem e meio. Tá? Eu espero que tenha ficado claro. Por enquanto era isso. Valeu, falou. Se não está inscrito, se inscreva, deixa seu like para dar um apoio aí pra gente. Valeu!